E aí pessoal, eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vim aqui pra gente fazer uma nova análise do novo episódio, o episódio 4 de Dakaichi. Eu confesso que eu fiquei meio chateado porque eu esperava que o retorno do vídeo de Dakaichi seria muito melhor, porque muita gente me pediu a análise episódio a episódio do anime. Eu fiz e o primeiro não teve um retorno como eu esperava, mas eu vou continuar, quem sabe foi só aquele vídeo, quem sabe daqui pra frente as coisas melhorem. Então, desde já eu peço para você deixar o seu like, porque o seu like, ele me ajuda bastante a crescer no YouTube, então ele é muito importante nos vídeos. Sempre que você assistir um vídeo meu, deixa o seu like, porque me ajuda muito mesmo. Eu não me importo de estar aqui mendigando esse like. E a gente sabe que não tem muito canal brasileiro trazendo esse tipo de conteúdo, principalmente sobre yaoi. Então eu acho que você podia me dar essa força, porque se você gosta de yaoi, ou pelo menos dos animes que eu tenho trazido aqui, porque eu tenho trazido Shounen e Shoujo também, eu acho que você podia me dar essa força e me ajudar com esse seu like e também compartilhando o vídeo pro seu amiguinho. Sabe aquela sua amiga Fujoshi que adora um yaoi? Manda pra ela, isso! Então, por favor, me ajuda pra gente poder continuar, porque inclusive eu quero fazer uma série de episódio em episódio de Yuri on Ice, mas se o retorno for ruim também não tem pra que eu fazer. Eu comecei a criar a perspectiva de que Dakaichi ele tem episódios muito avulsos, em que cada episódio ele trata uma trama completamente diferente envolvendo as personagens. Parece que não tem um grande plot ou uma grande trama por trás do enredo. Mas eu dropei o mangá muito cedo, eu li mais um pouco depois da cena problemática, acabei dropando de novo por outra cena problemática, mas que eu tô esperançoso de como vão adaptar aqui. Só que a minha perspectiva é essa, é de que parece que os problemas entre o Azumaya e o Takato, eles nunca se resolvem, e que ao invés de uma grande trama que vai trazer um final, a gente vai apenas acompanhar eles passando por esses dilemas. Mas não que isso seja um problema, porque eu acho que é importante a gente sempre ter ali na nossa lista um animezinho assim mais água com açúcar, pra dar uma acalmada na coisa, principalmente quando o anime favorito do momento é Banana Fish. Eu acho que um anime pra dar uma acalmada nos nervos é bastante importante em uma temporada que a gente tem Banana Fish e Goblin Slayer. A gente começa o episódio com o Takato voltando à vida normal dele, gravando alguns comerciais. Depois que eles terminaram as gravações do filme, tudo voltou ao normal. E inclusive ele tá muito apreensivo, irritado, angustiado porque o Azumaya não procurou mais ele, não ligou mais pra ele. E depois do fim das gravações do filme, ele tinha prometido que iria buscar o Takato todos os dias no trabalho, só que ele nenhuma ligação ele fez. Não é que só que ele não foi buscar, ele nem ligou pro Takato. E o Takato ele tá bastante apreensivo com isso. Inclusive, só que ele tem conhecimento de que como o Azumaya ganhou o título de ator número 1 na última premiação, surgiram muitos novos trabalhos para ele, e agora ele está inclusive envolvido com as gravações de uma novela que vai começar na próxima temporada. Então, ao fim do dia de trabalho, o Takato ele tá saindo dos estúdios e finalmente o Azumaya Junta tá lá esperando por ele. O Takato ele é pego de surpresa, só que o Azumaya pega e joga o Takato dentro do carro e diz porque ele quer levar... Tem um lugar que ele quer ir com o Takato, só que ele vai na direção completamente diferente ao apartamento dele. E isso começa a deixar o Takato muito apreensivo. Quando ele vê, ele tá em uma área fabril, tipo uma região da cidade que é só de fábricas. E ele começa a ficar muito apreensivo porque o Azumaya ele tá muito estranho. Ele parece estar muito irritado. O Takato começa a pensar: nossa, será que ele tá bravo comigo? Por que ele tá assim? O Azumaya ele começa a comer balas igual um louco. Ele não olha pro Takato de jeito nenhum, ele dirige. E o Takato inclusive reclama, diz que ele tem que acordar cedo no outro dia, pergunta o que ele tá fazendo. E o Azumaya diz que tem um lugar que ele quer muito ir com o Takato. De repente então o Azumaya para o carro. E então ele parte pra cima do Takato da forma que ele costuma fazer. E o Takato ele é pego de surpresa quando o Azumaya começa a falar que ele já não consegue se segurar, que ele teve se mantido afastado todo esse tempo porque ele conhece a agenda do Takato, ele sabe que o Takato tem uma agenda muito lotada e que ele não queria prejudicar isso, então ele se manteve afastado, ele não ligou, ele não procurou o Takato
para não prejudicar o trabalho dele, só que ele já não consegue se segurar e por isso ele estava agindo de uma forma tão egoísta. Ele estava agindo daquela forma que inclusive ele estava levando o Takato para um lugar que ele queria estar junto com o Takato. Só que o Takato acaba no susto, ele se irrita e ele briga com a Azumaya. E ele diz que não é pro Azumaya fazer aquilo nunca mais, porque ele prometeu que iria ver ele todos os dias e que um cara como o Azumaya, que tá sempre no pé dele, sempre correndo atrás dele, que passou tanto trabalho para conquistar ele, de repente não liga, desaparece, e ele achou que ele tava bravo. O Azumaya, ele fica encantadíssimo ao ouvir isso, porque ele acha muito fofo o Takato falando essas coisas pra ele, e ele então fica completamente apaixonado por aquele momento, porque ele fez de tudo pelo bem do Takato, só que o Takato queria ver ele, tava com saudade dele. E então os dois vão fazer amor ali mesmo. Naquele momento, o Azumaya diz pra ele que ama o Takato, e pergunta como o Takato se sente, se o Takato também ama ele. Então o Takato começa a pensar na forma como o corpo e o coração dele reagem ao estarem perto do Azumaya, e ele diz que, pensando nisso, ele acredita que também possa dizer que ele também ama o Azumaya. Então os dois ficam vendo a paisagem da cidade, que é uma paisagem muito bonita, juntos na parte de trás do carro, sentados juntos conversando. E então o Azumaya explica que quando ele tá junto do Takato ele não consegue se controlar, e por isso ele mascava balas daquela forma igual um louco, por isso ele não tinha procurado o Takato nesse tempo todo. Só que o Takato briga com ele e diz que é pra ele, que se é assim, é pra ele procurar ele mais vezes, porque se ele ficar se segurando em determinado momento e ir atrás do Takato, talvez o corpo dele não aguente. Isso deixa o Azumaya extremamente feliz. Inclusive o Azumaya aproveita o momento pra pedir pro Takato pra eles morarem juntos, só que o Takato na hora corta ele e diz que não é pra ele responder aquilo no calor do momento, porque ele sabe que a resposta podia ser sim. Depois daquele momento, o Takato ele acabou indo dormir na casa do Azumaya, e quando ele acorda, ele nota que agora ele já tem muita coisa lá, que ele realmente já tá pertencendo muito à vida do Azumaya, ele já tem roupas e escova de dente no apartamento do Azumaya. Então os dois vão pro trabalho juntos, e o Azumaya, depois do trabalho, vai buscar o Takato. Quando eles estão indo embora, um menino que é da mesma agência e trabalha na mesma novela que o Azumaya, ele aparece, só que é um menino muito jovem, ele tá com o uniforme da escola ainda. E esse menino é o Nerumiya Ryo. E ele fica completamente fascinado ao ver o Takato, porque ele é um grande fã do Takato. O Takato é extremamente gentil, educado e dá grande apoio, grande força pro jovem ator, pro Nerumiya. E então eles falam sobre o fato de que o Nerumiya estuda na mesma escola que o Takato estudou, que inclusive o Takato acaba comentando com a Azumaya que o design do uniforme não mudou em nada. E uma observação da Azumaya acaba deixando o Takato com um péssimo pressentimento. Então a gente muda para uma cena de que o Azumaya, em meio às gravações da novela, ele pede ao Nerumiya o uniforme reserva dele emprestado. O Nerumiya estranha o pedido, só que ele não resiste ao charme do Azumaya. Ele mesmo fala que, mesmo sendo outro homem, o Azumaya ele é tão lindo e tão charmoso que é impossível dizer não para ele. Então ele promete, ele empresta o outro uniforme que ele tem do colégio. O Azumaya então pega o Takato e leva ele para um estúdio elaborado para parecer um cenário de sala de aula. E lá ele, com aquele rostinho encantador, angelical, num dos quadros, que talvez é o melhor quadro do episódio, pede pro Takato vestir o uniforme que ele pegou emprestado. Só que o Takato na hora se recusa, ele fica completamente irritado com aquela situação, porque ele é um homem de 28 anos que vai ter que vestir um uniforme de colegial, e ele não aceita, e aí a gente tem os quadros do Azumaya insistindo pro Takato vestir, o Takato se recusando, achando uma palhaçada. Só que então o Azumaya fala pra ele que quando ele era muito novo, não foi há 3 anos que ele teve a primeira oportunidade de virar um ator, mas sim quando ele estava no colegial, que hoje em dia, quando ele conheceu o Takato, ele se arrepende muito de não ter aceitado, porque ele acredita que se tivesse aceitado as oportunidades de atuar que ele teve, de como modelo e tudo mais antigamente, naquele tempo, talvez ele tinha conhecido o Takato naquele tempo, e ele já tinha comentado no apartamento que ele é muito triste por não fazer parte de todas as fases da vida do Takato, incluindo do colegial. É bastante bobo, inclusive, quando eles conversam no apartamento, o Takato diz que ele não devia ficar triste por coisas tão bobas,
Mas o Azumaya, ele ama tanto o Takato e ele fica muito triste por numa fase tão importante da vida de uma pessoa ele não ter estado presente. Então depois de escutar essas coisas, o Takato ele acaba aceitando e diz que vai vestir por um breve momento o uniforme apenas pro Azumaya ver e é só isso. Então o Takato acaba vestindo o uniforme. É muito legal de ver o Takato daquela forma e aquilo deixa o Azumaya completamente encantado. Ele inclusive chama o Takato dessa vez de Takato-kun ao invés de Takato-san, como ele costuma fazer. E depois de conversarem muito, do Takato contar como era a época dele de escola, conciliando trabalho e escola, eles acabam se beijando e o Azumaya pede pro Takato pensar naquele como se fosse o primeiro beijo dele. Então a Azumaya diz que porque eles não podem aproveitar que eles estão naquele lugar com aquela roupa e fazer uma brincadeira. Mas logo o Takato percebe que aquilo é uma coisa extremamente pervertida, uma ideia pervertida do Azumaya, e ele se recusa firmemente. Só que o Azumaya começa a insistir muito pro Takato chamar ele de professor, de sensei. Só que ele vai se recusando, então ele decide falar pra ver se o Azumaya para de incomodar ele. Quando ele fala, aquilo serve como argumento, porque o Azumaya diz que se ele falou uma vez, se ele perdeu a vergonha por uma vez, ele pode falar várias outras. O Takato tá extremamente irritado porque ele fala, tipo, o que é isso? Parece um pornô barato. Só que com o Azumaya insistindo muito, ele acaba cedendo. E quando os dois fazem amor naquele cenário, o Azumaya inclusive pede pro Takato pensar nessa também como a primeira vez dele. Então a gente vai pro quadro dos dois sentados conversando depois daquilo. E o Takato ele tá se sentindo mal por aquela situação, ele não gostou daquilo, ele tá muito envergonhado por aquilo. E o Azumaya se desculpa porque ele acabou agindo de uma forma muito egoísta, mas ele tá muito feliz por ter feito amor com o Takato do colegial, ele tá muito feliz por isso. E o Takato acaba soltando que ele nunca foi tão longe com ninguém. Então dá a entender que o Azumaya foi a primeira pessoa com quem ele se relacionou e isso deixa o Azumaya surtado de feliz. O Azumaya, ele fica em um outro mundo quando ele escuta isso, ele fica extremamente feliz. E aquilo acaba deixando ele com vontade de fazer amor com o Takato de novo, e então a gente vai mudar pra cena em que o Azumaya tá agradecendo o Nerumiya por ter emprestado o uniforme. E o Nerumiya acaba oferecendo as roupas de educação física dele também. E aí, aqui a gente já vê que o Azumaya já teve outras ideias e ele quer a roupa de educação física também. Enquanto isso, o Takato tá implorando pro produtor, pro Sasaki, não deixar mais ele sozinho com o Azumaya. Esse episódio, ele é um episódio muito leve, divertido, com informações aleatórias, com acontecimentos aleatórios, mas que eu acho que eles estão aqui para passar o que realmente o anime quer passar, porque a gente sabe que o yaoi ele é um compilado de fantasias para as pessoas, mas é um episódio bem divertido e é muito fofo o fato do Azumaya querer conhecer o Takato do colegial, e o fato do Takato se dispor a isso é muito bonitinho, muito fofinho, e é isso que um bom yaoi tem que trazer pra gente, porque ele não é um episódio realmente problemático. Você pode enxergar alguns problemas como eu enxerguei, mas eu acho que não é nada extremamente relevante, e o anime ele tem entregado isso, que tem me deixado bastante contente depois de ver que o mangá era tão problemático. O anime ter sido adaptado dessa forma, ele tá ficando bem leve e bem divertido. Eu acho que ele entrega completamente a proposta do anime, mas a gente tem que continuar vendo daqui pra frente, e eu acredito que os próximos episódios venham a ser isso também, episódios com histórias meio que aleatórias ao arco principal, mas que divirtam a gente bastante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece o like, que eu já pedi bastante antes. E se você gostou desse vídeo e é novo por aqui, se inscreva no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!